as assembleias elas eram feitas assim, em média, as assembleias de reconstrução, feitas aqui ou na História, ou outros lugares, contavam normalmente com 500, né, 500, 400 estudantes assim. Depois aumentou mais à medida em que os movimentos de rua foram tendo mais repercussão, né? Eu me lembro que a primeira passeata pública mesmo, aqui da USP, foi quando houve uma assembleia e houve uma discussão se a passeata ia sair dos portões da USP e atravessar até o portão da USP e chegar até a ponte da cidade universitária. E a passeata chegou até a ponte da cidade universitária e atravessou e parou, né? E aquilo foi capa de jornal, né? Apareceu em capa de revista, apareceu se não me engano, apareceu em capa da Veja, que na época era uma revista muito diferente da que é hoje. A gente parte de uma análise de que o movimento estudantil ele é essencial, né, para a vida da universidade e para fazer o debate político não só dentro da universidade, mas o debate político de valores culturais, valores, enfim, da sociedade. Então a gente faz um debate também para fora, a gente não debate só as coisas da vida interna da universidade. Então a gente tenta sempre estabelecer essa relação com a sociedade no geral. Só que muitas vezes as pessoas entendem o movimento estudantil como isso que o Bolsonaro coloca, como baderna, como lugar de vagabundo, pessoas que, enfim, não tem nada para fazer, porque entendem, tem uma visão, concepção de educação como se fosse uma coisa funcional. Então, é um desafio do movimento estudantil furar a bolha da universidade e dialogar. Ainda mais porque a gente tem uma função social, né? Aqui na Universidade de São Paulo, a gente é uma universidade pública, recebe dinheiro público, então a gente tem uma função social de retomar isso para a sociedade. E nada mais justo do que a sociedade também debater as questões da universidade e debater os rumos da universidade. Então o movimento estudantil ele precisa fazer essa ponte e ele tem esse papel de disputar, né, os corações e mentes da sociedade, assim, porque são temas que a gente faz o debate dentro da universidade, mas que são muito de fora. Então, assim, os rumos da educação, os rumos do país, as próprias questões sobre ditadura militar. Então, assim, a gente viveu um período muito triste da nossa história, que hoje querem apagar. Eu tive a experiência de fazer parte do Grêmio e eu estudava em uma escola um pouco precarizada, então o Grêmio ele tinha um papel muito importante de transformação. Na USP, inserida em uma outra situação, né, diante de outros desafios, eu percebi que o movimento estudantil também podia dar respostas muito importantes e promover avanços que eram importantes para a universidade. Aí vai desde a própria permanência dos estudantes, quanto ao desenvolvimento de ensino, de pesquisa, de tecnologia na universidade, porque o movimento estudantil trata e tem bandeira sobre tudo isso. Né? O movimento estudantil na universidade, em geral, é bastante enraizado, assim, né? São 80 centros acadêmicos na USP, então é um número bastante grande. É raríssimo você encontrar um curso que não tenha seu centro acadêmico, sua entidade de base. Então o movimento, de fato, ele é bastante forte, assim, tem entidades muito tradicionais, né? Como é o próprio 11 de agosto, que tem mais de 100 anos, como é o Centro Acadêmico Visconde de Cairu também, e o próprio DCE, né? Que foi fundado em 1958 e reativado em 76. As plataformas elas eram politicamente bem ligadas ao plano nacional e da queda da ditadura, né? Porque naquela época você tinha um regime ainda, era um regime de concentração de poder na ditadura mesmo. Então as pautas e reivindicações sempre em torno de questões que envolviam soberania nacional, contra imperialismo, né? Era uma forma inclusive de puxar estudantes para o movimento em cima da discussão da democratização das relações em sala de aula, reorganização de currículo e defesa do patrimônio nacional. Essas questões eram muito ventiladas, né? As sociais têm sofrido muito, assim, e o movimento estudantil é dentre um deles. E acho que o movimento estudantil ele vai, enfim, ter mais força e apoio da sociedade na medida que ele tratar sobre as questões da sociedade, na medida que ele tiver essa relação, assim. Então, eu não acho que
que tenha talvez mais apoio ou menos. Eu acho que naquela época, por exemplo, do Fora Collor, o movimento estudantil se posicionou muito bem a um tema. Então, acho que se a gente se posicionar muito bem dentro dessa conjuntura, então, ter muita clareza que a gente tem que lutar contra a retirada de direitos, ter muita clareza que a gente tem que ter pautas progressistas para a sociedade, pautas que melhorem as condições da vida do trabalhador, pautas que melhorem, que elevem a discussão política, cultural, ideológica. Isso... A sociedade via, eu acho que eles viam o movimento estudantil não no sentido de entidade, né? Eu me lembro que quando começou a discussão que mais começou a promover a discussão foi justamente o processo de reconstrução da UNE. A UNE era vista como ilegal, não sei o que, então tem um congresso da UNE que inicialmente não tinha onde ser realizado, porque era proibido, até que se resolveu fazer o processo de reconstrução da UNE através do congresso lá em Salvador, na Bahia, num espaço que foi cedido pelo governo da Bahia da época, que já estava numa posição assim meio de querer fazer jogo com a sociedade, com o governo ao mesmo tempo, então eles liberaram o espaço. Mas eu me lembro das caravanas de estudantes indo para lá e na estrada, soldados, metralhadora do lado, fazendo, dando a entender que estava fazendo uma escolta, mas na verdade era mais uma intimidação. E aquele congresso chamou a atenção, de fato, né? E a imprensa que era mais afinada com o fim do regime, ela começou a dar uma certa cobertura, né? Na medida do possível, driblar a censura e fazer a cobertura jornalística desses eventos. Eu acho que o movimento estudantil, ele sofreu muito com... Eu acho que a mídia tem um papel nisso, mas ele sofreu muito com a espetacularização, assim, que não corresponde à realidade, né? Eu acho que é por isso mesmo que hoje o próximo presidente do país fala que ele quer extinguir os centros acadêmicos, quer extinguir a União Nacional dos Estudantes, porque ele entende que essas entidades têm um papel de doutrinação, que é onde se organizam os comunistas, que é coisa de gente subversiva e tudo mais. Só que eu acho que o que falta a gente conseguir falar com mais clareza para a sociedade é que o movimento estudantil ele é, na verdade, uma coisa muito ampla, composta por várias correntes de pensamento e que tem como principal objetivo, né, e na verdade como razão de existir, conseguir promover avanços para a educação e para os estudantes dentro da universidade, dentro das escolas. Eu acho que o movimento estudantil hoje, ele não encontra tanto respaldo entre a sociedade quanto já encontrou em outros momentos da história do nosso país, mas ao mesmo tempo eu acho que é justamente esse o nosso desafio, né? Evidenciar o papel que o movimento estudantil tem, porque o movimento estudantil é tão importante para a gente conseguir sustentar coisas no nosso país e defender a universidade pública. Eu acho que o movimento estudantil ele vai ter uma força porque, infelizmente, as universidades vão ser muito atacadas nesse próximo período, assim. E aí acho que não é previsão, eu acho que é o que está sendo colocado pelo programa político do Bolsonaro. Então o movimento estudantil ele vai ter a tarefa de reagir a esses ataques, assim. Então eu acho que vai ter uma tentativa de esvaziamento das universidades. Então corte de bolsas, corte de permanência, por exemplo, tem universidade que vai ter um corte de mais de 50% da verba. Isso significa que não vai entrar menos estudantes, vai se formar menos profissionais. A própria ciência mesmo brasileira vai sofrer muito, a produção de conhecimento, a indústria brasileira vai sofrer. Então, assim, o movimento estudantil, ele está já ligado quer dizer, a sociedade, né? Está ligado à educação, que é um pilar da nossa sociedade. Então, é isso, eu acho que o movimento estudantil ele vai ter que reagir. Agora, se ele vai saber como reagir, isso é outros 500. Aí a gente não tem como ter bola de cristal, mas eu acho que o movimento estudantil ele vai ser uma trincheira de luta e de resistência no próximo período. Eu acho que os desafios que estão colocados para a organização do movimento estudantil são muito grandes, porque o Jair Bolsonaro, o próximo presidente do nosso país, já prometeu reprimir a UNE, reprimir centro acadêmico, quer fazer CPI da UNE, e isso tudo são coisas que visam muito claramente extinguir, dizimar o movimento estudantil.
mas eu acho que o movimento estudantil e essas entidades tradicionais, como os principais DCEs do nosso país, a própria UNE, que é uma entidade que já tem 82 anos, são a mira do alvo dele, justamente porque, em alguma medida, eu acho que ele compreende o potencial que essas entidades têm e que o movimento estudantil desempenhou na história do nosso país, né? A UNE, ela surgiu com a campanha do Petróleo é Nosso, um movimento fortíssimo, foi uma conquista para o nosso país na década de 90 com o Fora Collor, depois pela implementação de cotas nas universidades, pelo Reúne, né, que foi uma ampliação importantíssima das universidades federais, que possibilitou que muita gente, muitas pessoas que eram a primeira geração da família a cursar o ensino superior ingressassem em escolas, em universidades públicas de excelência. Eu acho que ele compreende o papel de transformação e o potencial de transformação que o movimento estudantil tem. Por isso que eu acho que o movimento estudantil está tão sob a mira do ataque dele e desses setores mais conservadores que tomaram a política do nosso país, infelizmente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é justamente nesses momentos de adversidade que mais gente quer se organizar. Porque a gente vê na universidade cada vez mais estudantes discordando de posturas como essa, discordando da perseguição aos estudantes que se mobilizam na universidade, discordando do fechamento dos espaços estudantis, que também é uma questão que tem mobilizado muito as universidades públicas ao redor do Brasil. Então eu tenho a impressão de que quanto maiores os desafios para o movimento estudantil, maior também é a ânsia da juventude em participar de tudo isso. Eu acho que a eleição do Bolsonaro foi uma coisa muito clara, né? Nós sempre fizemos manifestações na universidade com bandeiras diversas, mas foram justamente os atos logo após a eleição do Bolsonaro e nas vésperas do segundo turno que tomaram mais corpo. Eu acho que as pessoas justamente compreendem a perseguição, compreendem o que está por vir, e aí isso, sem dúvida, coloca novos desafios para a sobrevivência, para a organização do movimento estudantil, mas eu tenho a impressão de que é justamente nesses momentos que a gente tem um potencial de mobilização ainda maior. Que eles continuem fazendo o que eles sempre fazem, né? Contestando e se participarem politicamente no processo de reconstrução do país, porque eu acho que o país vai ter que ser reconstruído daqui a uns anos aí, que eles façam completamente diferente do que a minha geração fez. O movimento estudantil ele tem um longo caminho agora pela frente, vai ser um período muito difícil, um período que a gente vai sofrer repressão, e seja física, seja ideológica, seja de censura, de controle, mas que a gente vai ter que lutar e vai ter que construir isso, assim. Então é um desafio que a gente tem e que a gente vai vencer se a gente estiver ligado à sociedade. Se a gente estiver falando só para nós mesmos, a gente não...